Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou do vlog Vivo Livros. Hoje vim falar para vocês aqui de um escritor que eu gosto muito e de dois livros desse escritor. Ele é um poeta da língua alemã. O primeiro livro é Cartas ao Jovem Poeta e o escritor é o Rainer Maria Rilke. E o segundo livro, que eu comprei recentemente e li tem mais ou menos uns 10 dias, é Cartas Natalina à Mãe, né? Que é um bom livro. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é também um bom livro. Então vamos ao primeiro, Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro aqui, na verdade, não era para ser um livro. O Rilke não escreveu com essa intenção. Nem esse aqui, Cartas Natalinas. Ele tinha uma correspondência muito ativa, né? E depois que ele morreu, juntaram-se as cartas dele e deram livros, porque como ele era um poeta, ele escrevia de uma forma lírica. E esses livros se transformaram numa verdadeira obra de arte, em obras de arte, né? O primeiro, Cartas ao Jovem Poeta, na verdade é uma resposta a um poeta que estava começando, na época em que já era um pouco famoso, não era muito famoso, mas ele era um pouco famoso. O nome desse rapaz era Franz Capus. E aí ele resolveu, tem muita esperança de que o Rilke fosse responder, mas o Rilke respondeu, o Capus mostrando ao Rilke o seu trabalho. E aí o Rilke leu e resolveu responder dando a sua opinião. E as respostas que ele dá, na verdade, são cartas que ele escreveu de 1903 a 1908, e não foram tantas assim, se eu não me engano são de 8 a 10 cartas, eu não estou agora lembrado, mas cada carta é um verdadeiro ensinamento que ultrapassa a questão da literatura, né? Logo no início, na resposta da primeira carta, eu vou ler para vocês aqui um conselho muito forte, que ele diz assim: pergunta se os seus versos são bons. Perguntou a mim, depois de ter perguntado a outras pessoas. Manda-os a periódicos, compara-os com outras poesias e inquieta-se quando suas tentativas são recusadas por um outro redator. Pois bem, usando da licença que me deu de aconselhá-lo, peço-lhe que deixe tudo isso. O senhor está olhando para fora, e é justamente o que menos deveria fazer neste momento. Ninguém pode aconselhar ou ajudar. Ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine em si mesmo. Se estende suas raízes pelos recantos mais profundos da sua alma. Confesse a si mesmo. Morreria se lhe fosse vedado escrever? Isto, acima de tudo, pergunte a si mesmo na hora mais tranquila da sua noite. Sou mesmo forçado a escrever? Então, a resposta o poeta deixa claro para o Capus, está em você. Se você acha que realmente você gosta, então você vai e faça. Em outras palavras, e não serve somente para poesia. Tudo que a gente faz com vontade, com amor, a gente vai fazer bem. Agora, se a gente faz sem essa raiz que você sente que você está enraizado naquela vontade, com certeza não vai ser tão bom assim, por melhor profissional que você seja. Então, assim, esse conselho para mim, quando eu li esse livro, eu tinha uns 20 anos, eu estava ainda na faculdade, caiu como um ensinamento mesmo, uma luva, porque a partir dali eu decidi o que realmente eu ia fazer. Mais adiante ele tem um outro ensinamento aqui que eu também acho que vale a pena eu mostrar para vocês, né? Que ele fala com o rapaz sobre o amor. Ele diz assim: amor, antes de tudo, não é o que se chama entregar-se, confundir-se, unir-se a outra pessoa. Que sentido teria, com efeito, a união com algo não esclarecido, inacabado, dependente? O amor é uma ocasião sublime para o indivíduo amadurecer. Torna-se algo em si mesmo. Torna-se um mundo para si, por causa de um outro ser. É uma grande e limitada exigência que se lhe faz, uma escolha e um chamado para longe. Amar também é bom, porque o amor é difícil. O amor de duas criaturas humanas talvez seja a tarefa mais difícil que nos foi imposta. A maior e a última prova.
a obra para a qual todas as outras são apenas uma preparação. Por isso, pessoas jovens que ainda são estreantes em tudo não sabem amar, têm que aprendê-lo. Então vocês vejam que esses conselhos, como eu falei antes, eles ultrapassam aquilo que é somente literário, mas também está dentro daquilo que é literário. Porque somente você amando o que você faz, e o Rilke, por ser poeta e ter uma escrita lírica, ele acreditava na força do amor, é que você pode realmente passar, né? Você pode chegar a um outro estágio e fazer bem aquilo que você gosta, porque você ama aquilo que você gosta de fazer. Então, olha, o livro tem 123 páginas, né? É um livro rápido para ler, e assim, rápido no sentido que ele é pequeno, mas ele é profundo. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que embarcar nessa viagem que o poeta faz, que é uma viagem para dentro de si mesmo. O mais engraçado é que depois que o Rilke morreu, o Capus publicou essas cartas em forma de livro. É o maior sucesso do Rilke, pelo menos na língua portuguesa, não sei em outros países, e principalmente na Alemanha, mas o próprio Capus se tornou um poeta e um escritor também, graças aos conselhos do Rilke. Então, ó, é um livro recomendadíssimo, na minha opinião. Vale a pena mesmo. Não é um livro caro, hoje você encontra ele por R$ 25, né? E vale a pena mesmo ler. O outro que eu não conhecia, que é Cartas Natalina à Mãe, não é um livro tão bom assim e tão poético. Ele revela um pouco do Rilke, da sua vida particular. Mas assim, ele revela um amor em relação à mãe, mas não de uma forma assim tão desvelada como ele demonstra o seu amor pela literatura, né? Ele não se abre tanto assim. Às vezes as cartas são um pouco repetitivas. Eu, inclusive, não marquei muitas coisas, não. Mas dá para você entender ao longo... Aqui também são 123 páginas, igual ao livro Cartas ao Jovem Poeta. Mas não deu para eu marcar nada que destacasse muito, não. Mas vale a pena para você conhecer como o poeta era religioso, né? Como eu falei no vídeo anterior, ele escrevia cartas à mãe e pedia para sempre abrir às 6 horas do dia 24, que ele chamava da hora em que deveria-se comemorar o Natal. E aí ele revelava à mãe, né, aquele sentimento religioso, aquele sentimento de amor, né, que deveria unir os dois apesar de tanta distância. Essas cartas que ele começou a escrever, vou dizer para vocês aqui, a primeira carta em 1900 e a última é em 1925. Ele passou todos esses anos distante, é isso mesmo, em 1925 foi a última carta que ele escreveu para a mãe dele. E ele passou todo esse tempo distante da mãe. Ele constituiu família, teve uma filha, se separou e continuou viajando. Tem carta que vem de Roma, sempre para ser entregue no dia 24 de dezembro. Tem carta que vem de Roma, tem carta que vem de Berlim, tem carta que vem de Paris, tem carta que vem de Viena, enfim. Os vários lugares e cidades e países que ele esteve, ele sempre lembrava da mãe. Ele sempre mandava um presente e ficava triste quando ele não podia enviar uma nova publicação para ela. Ele se cobrava, né, e pedia desculpa por isso. É um livro que vale para você conhecer o universo e a relação do poeta com a sua mãe. Mas ele não é tão poético e lírico quanto o primeiro livro que eu falei, que é Cartas ao Jovem Poeta. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deem aí um joinha, um like, compartilhem e até uma próxima.